Fala, fiel! Infelizmente não deu pra nós. Por algum momento eu achei que o Corinthians nem tinha viajado pro Rio de Janeiro. Primeiro tempo muito abaixo. O Corinthians não conseguiu jogar, começou bem, teve até uma chance de fazer um gol, mas depois morreu. O Flamengo pressionou, o Corinthians muito mal organizado. Mesmo com 3 zagueiros, 2 pontas e 2 volantes, a marcação não encaixava. Achei que faltou garra. Achei que faltou mais competitividade para querer ganhar o jogo e muitas vezes quando perdia a bola faltava entrega para se reposicionar, se entregar para recuperar. E o Flamengo, se você der mole, ele mata o jogo. O Corinthians melhorou no segundo tempo, mas quando estava melhorando teve até chances de fazer o gol, mas não marcou, chances claras. E o Kaká brincando com a bola ali atrás, não pode fazer isso num clássico nacional que é contra o Flamengo. Perde a bola, o Flamengo faz o segundo, aí fica muito difícil. O Corinthians até teve oportunidades de fazer o gol, e não fez o gol, mas é isso. Se inscreva no canal, né? Se inscreva, deixe seu like se você não é inscrito também. Vamos pro vídeo. Da vitória do Flamengo 2, Corinthians 0, rodada do Campeonato Brasileiro, o único jogo deste sábado. Estou aqui com esse time preparado para a gente analisar os erros, os acertos, os elogios, as críticas, a Tite, a Antônio, a Corinthians, a Flamengo, aos seus personagens. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite. Tarde ainda, né? Boa noite, mais 6 horas. Tudo bem, boa tarde, Mari. Boa tarde, Pascoal. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Donan. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, o primeiro tempo de ataque contra a defesa. No segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho, mas o Flamengo foi muito superior. E assim, a gente estava conversando aqui, né, sobre as opções do Antônio. Elas são poucas, né? Por conta das lesões de alguns dos seus principais jogadores e tal. E eu, em relação ao Flamengo, né, fazer um pouquinho uma comparação. No segundo tempo, o Corinthians perdendo, jogando mal, tendo dificuldades, o Antônio vai lá e muda, mexe, tenta e tal. O Tite vai trocar o De La Cruz aos 43 minutos do segundo tempo. É lógico que depois tem que poupar o jogador, né? Porque tem a oportunidade de fazer as substituições e ele não faz. Mas 2-0, bom para o Flamengo, bom para o vestiário e o Corinthians tem que se preocupar. Bom, Fernando Campos, quando a gente fala do resultado, talvez não seria uma questão, né? Um 2-0 Flamengo vencer em casa, faria sentido. A gente vai conversar muito sobre comportamento também e como as equipes se posicionaram. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, Zé, Pascoal, fã de esporte. Acho que o resultado não é a grande notícia. É uma notícia, mas para mim a principal é o Flamengo jogou bem hoje. O Flamengo hoje cresceu, né? O Tite modificando um pouco o esquema, né? Indo para um 4-4-2 com o Lohan partindo muito ele da direita para dentro, mas jogando mais próximo do Pedro. O Gerson bem como meia pela direita e Cebolinha também partindo da esquerda para dentro. O De La Cruz na função que ele exerce tão bem, ali um segundo homem de meio campo, né? Tudo passando por ele. Hoje o Flamengo criou, controlou, né? E conseguiu produzir ofensivamente com um time mais próximo. Com um time também mais concentrado, não é próximo só com a bola, sem a bola também, em diversos momentos, principalmente no primeiro tempo, não deixando o Corinthians jogar. Tem esse ponto positivo do vencedor, mas tem alguns pontos negativos do Corinthians também. O Corinthians facilitou muito a vida do Flamengo hoje também. A gente vai analisar tudo isso, a gente separa depois cada equipe também com seus comentários. Pascoal, gostou do jogo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, um abraço para você, Mari. Alô, José, boa noite, boa noite, Donan. Boa noite, fã de esporte. O começo é um gol muito estranho, né? O goleiro do Corinthians vinha com uma fase espetacular e toma um gol absurdamente estranho, né? Ele sabe que ele falhou nesse lance, né? Que essa era uma bola defensável para o nível de goleiro que ele é, para a situação que ele está desempenhando no Corinthians. O Pedro faz esse gol e não volta para a etapa complementar porque sentiu um problema na face posterior da coxa. O Flamengo foi o dono do jogo. O Corinthians teve o quê? Com 1 minuto de jogo, o Corinthians teve uma boa ação, uma cabeçada. Bola parada, né? Bola parada, né? Bola parada. Teve no segundo tempo uma bola parada também, que o Rossi pega um chute a queima-roupa do Kaká. Mas o Corinthians, eu não sei, a palavra certa para o time do Corinthians, assim, o time do Corinthians não tem nada. O Corinthians tinha uma opção que era pela esquerda, o ataque pela esquerda. Já não tem mais, porque o garoto está bem marcado. Aí o Wesley não consegue desempenhar tudo aquilo que ele tem que desempenhar. O Corinthians não tem nada. E botar o Paulinho de primeiro volante é judiar do Paulinho. Foi judiar do Paulinho no primeiro tempo.
Bom, a gente vai conversar sobre esses personagens, o Fã do Esporte pode participar conosco. Vamos lá, Zé, começando pelo lado que venceu. O jogo começa, antes da bola rolar, com o Maracanã com alguns protestos, né? Tanto com a cobrança em cima do time, muita cobrança em cima da diretoria, mas o primeiro tempo foi intenso, assim, em termos de entrega, de intensidade, talvez de velocidade, a gente viu nesse Flamengo, né? Sim, não, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, né? Pressionando o Corinthians, com a bola nos pés, o Flamengo tinha as opções ali de meio campo para poder, o Donan falou, né, sobre o posicionamento do Lohan, né? Então o Lohan fazia um quarto homem no meio campo ali, muitas vezes, quarto não, né? Mais ou menos isso, né? Ele voltava um pouquinho, 4-2-3-1 quando tinha bola, o Gerson aberto pela direita, ele ficava muito próximo do Gerson e fazia essa diagonal quando tinha a bola nos pés, para justamente o próprio gol aí, para ser mais um atacante, né? Junto ali com o Pedro, aí você tinha o Cebolinha que fechava, e aí formava um quarteto ali para a finalização das jogadas, né? Mas o Corinthians possibilitou ao Flamengo as chances, né, de ter o controle no jogo. O Antônio colocou uma linha de 5 jogadores, né, para defender com 5. Ele colocou 2 volantes no meio campo, Bidon e o Paulinho. Aí o único jogador que ele tinha capaz de fazer a ligação do meio campo ao ataque, ele coloca lá na frente como centroavante, que foi o Garro, e abre o Wesley e o Romero pelos lados. Então o que acontecia? O Flamengo pressionava, tinha todo um espaço, porque o Paulinho saía para fazer o combate, Bidon saía para fazer o combate, lá na frente muitas vezes. Aí o De La Cruz deitava e rolava. De La Cruz, o Alan, sempre tinha a superioridade numérica no meio campo. Uma partidaça do Gerson, jogou demais. Eu acho que ele sentiu, acho que ele escutou um pouquinho algumas coisas, né, que acho que mexeram um pouco com ele ali. Um jogador dinâmico, velocidade com a bola nos pés, inteligente, e muita movimentação do Flamengo para poder sair dessa marcação, né? O Corinthians tentava recuar, fechar os espaços e tentar sair no contra-ataque, mas o Flamengo não deixou. O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. No segundo tempo, ele volta com o Yuri Alberto, né, um pouquinho mais centralizado lá. Deixa o Bidon, né? Tira o Paulinho, recua o Garro, aí o Corinthians começa a ter um pouquinho mais de ligação. Essa bola chega um pouco mais no Yuri Alberto, mas chega e para, né, porque o Yuri Alberto não consegue dar uma sequência para o jogo em relação a segurar a bola, porque ali segura a bola, espera o time sair, aí você faz umas jogadas, né, segura um pouquinho mais o lance, e depois o Flamengo conseguiu encontrar os espaços para jogar. A minha única observação é o seguinte: um jogo que você tem 2-0, o Flamengo tem a possibilidade de mexer na equipe para não deixar cair, para não deixar, manter uma estrutura, manter uma intensidade de jogo, e o Tite não fez isso. O Tite, a primeira substituição foi do Pedro, porque o Pedro saiu, mas no segundo tempo ele foi tirar com 42, 43 minutos, que ele foi mexer na equipe. Posso fazer a advogada do diabo? Muito, sim. Porque aí, vamos lá, imagina que o Tite tira um De La Cruz, o Corinthians faz um 2-1, aperta o jogo. O Tite, eu acho que ele está na situação de tudo que ele fizer. Se der um problema, ele não é... E eu vou ser o advogado do diabo contra você também. E aí tá 2-0, toma o 2-1 sem mexer. E aí, o que acontece? Aí ele é obrigado a mexer. E o De La Cruz ainda sentiu, né? E o De La Cruz sentiu. Então ele é obrigado a mexer. A gente estava falando... É mais por característica do Tite. O Tite não mexe na equipe. O Tite, quando encontra uma forma de jogar e ele acha que tá bom, ele não mexe. Mas ele tem jogadores para justamente dar um pouco mais de tranquilidade à equipe, para poder jogar. Mas fez um bom jogo. Não é só, eu falo só porque nos últimos 15, 20 dias, as palavras que nós mais escutamos do Tite tem que poupar, porque é a ciência, olha, não dá para jogar. Não dá para você jogar, dá para você mesclar. O Palmeiras faz isso, né? O Atlético vem fazendo isso com o Milito, ou se eu não me engano, o Hulk não está saindo em todos os jogos jogado 90 minutos. Com 60 minutos, 60, 67, ou seja, você consegue fazer o resultado, você tem homens no banco para você mexer, para você justamente tentar dar uma segurança para você evitar o desgaste. Né? Então, o único ponto de observação em relação ao Flamengo, em relação a isso, a possibilidade do Tite mexer mais na equipe e poupar determinados jogadores. E em relação ao Corinthians, eu estou com o Pascoal. O Corinthians tem que se preocupar. O Corinthians tem que olhar para frente, se preocupar, porque assim, a falta de um jogador, você não pode perder toda a equipe. Né? Quando você não tem o Ranieri, que é o único jogador de marcação ali, o time do Corinthians não existe.
O Corinthians tem dificuldades, você tem características. Paulinho não é marcador. Paulinho é aquele jogador, como o Dona gosta de falar, né, Pascoal? Box to box, entendeu? Já foi, né? Que faz... Já foi. Já foi mais, né? Área a área. O Paulinho volta de uma lesão. O Paulinho, dá pra gente perceber que o Paulinho ainda não tem a mobilidade necessária para poder armar a equipe, para segurar um pouco mais a bola. Aí fica Bidon sozinho, menino sozinho, que muitas vezes você não tem uma orientação, então ele ia buscar o De La Cruz lá atrás. Lá na frente, lá, né? Quer dizer, fazer a marcação-pressão. E deixar o espaço aqui, onde o Lohan jogava, onde o Gerson jogava. Então, o Corinthians fica muito dependente. E olha, ficou, Zé, né? que o muito Gustavo Henrique se adiantou um pouquinho no primeiro tempo para tentar fazer essa marcação, para não ficar estourando tudo na defesa. Aí o Gustavo Henrique teve percepção e se adiantou um pouquinho. Virava volante, né? O mais simples de tudo era Gustavo Henrique e o Félix Torres traziam o Kaká para ser o primeiro volante. Quando o time estava saindo, quando o time estava defendendo, ele encaixava como terceiro zagueiro para evitar a superioridade numérica do time do meio-campo do Flamengo. Mas aí faltou percepção, né? Faltou enxergar aquele momento. Por que o Kaká e não o Gustavo Henrique? Por questão de velocidade? Por causa da velocidade. Aí você vai num combate de 1 contra 1, o Kaká é capaz de combater no ombro a ombro e na velocidade. Com o Gustavo Henrique, o cara vai dar um tapa na frente e vai chegar vai dar um tapa na bola e vai chegar na frente. Então, a dificuldade era essa. O Corinthians, todos os treinadores do mundo, não é uma máxima minha, é uma máxima de todos os treinadores do planeta. Quando você perde o meio-campo, você está mais próximo de perder o jogo. E o Corinthians não teve em nenhum momento da partida as melhores ações do meio-campo. Em nenhum momento. Nenhum momento. Nem quando entrou o Coronado. Nada. Só bola parada, né? O Corinthians criou, na maioria das vezes, bola parada. Aquela bola do escanteio, do Kaká em cima do goleiro, o negócio. Duas defesaças do Rossi. Espetacular do Rossi. E a gente não viu nada. O Corinthians, outra vez, ficou devendo para o seu torcedor. Não acho que o Antônio tenha errado na escalação. Porque acho que não tinha outra opção, né? Era o que ele tinha para o momento. Muita gente lesionada. Não tem Michael, não tem Fausto Vera, não tem Ranieri, você tem o Bidon e você tem o Paulinho. Então você... Não sei que... Assim, ele percebeu que com o Paulinho não estava dando conta. Tanto que o Paulinho não volta para o segundo tempo. Era só trazer um zagueiro para se posicionar de primeiro volante. No caso, o Kaká, que tem um pouco mais de velocidade para fazer o acompanhamento. Mas aí não houve esse entendimento. E aí o Corinthians ficou muito preocupado com a bola aérea, porque o Pedro estava na área, porque os zagueiros chegavam, mas ficou pouco preocupado em ter ou não as ações de meio campo. Não tendo as ações de meio campo, você está mais perto de perder o jogo. E foi o que aconteceu. A questão é que o Corinthians ele não tinha nada no meio campo com bola e sem. Era um buraco, você não tinha pegado. O Paulinho não consegue mais acompanhar. E eu acho que chama atenção porque o Flamengo foi o que você destacou, né, Dona? A gente conversava aqui em off, que o Flamengo, quando ele volta pro 4-4-2, ele ganha mais um cara no meio de campo. Sim. E o cara que ele ganha é o Gerson jogando muita bola e o De La Cruz com menos responsabilidade do que quando tá no 4-3-3, né? Porque o De La Cruz ele ficava muito sobrecarregado no 4-3-3, né? Ele tinha que circular o campo inteiro. Hoje ele circulou o campo inteiro, foi o box-to-box, né, que o Zé falou. Mas ele tinha mais jogadores próximos a ele. No 4-3-3 a gente viu um Flamengo que não conseguia acelerar o jogo, acelerar o passe, porque os jogadores estavam muito distantes. E hoje, o Flamengo ganha muito o jogo no meio campo. Primeiro, pela incapacidade do Corinthians de preencher o setor, com e sem bola. E segundo que, eu vou precisar citar aqui novamente o Gerson. O Gerson hoje, para quem reclama muito, ele em alguns momentos, acho que até que recebeu críticas pertinentes, outras em outros exageradas, para quem fala que ele não corre, né? Hoje ele correu muito, como meia pela direita ali, desarmando, combativo, ligado, dando dinâmica com bola. Sabe quantos passes o Gerson errou hoje no jogo? Nenhum. Que absurdo. E não é passe para trás, né? Ele não errou. Então, assim, um jogador que hoje teve uma grande atuação jogando ali como meia pela direita. E além do Gerson, você tinha o Lohan, que aproximava e virava um meia em vários momentos, como o Zé falou. Você tinha o Alan e você tinha o De La Cruz, que mais uma vez uma grande partida, uma grande apresentação no Maracanã. Então você junta um time que é muito técnico e quando o time é técnico precisa jogar com aproximação, que aí sai coisa boa. Essa é a marca, essa é a característica e a melhor versão do Flamengo. De 2019 para cá, não só com o Jorge Jesus, foi assim com o Dorival também. Então acho que hoje o Tite ele encontrou um pouco mais o que deve ser a identidade e o padrão, para mim, tático desse Flamengo. Pode mudar um jogador ou outro, o Arrascaeta quando tiver 100% vai ser um titular, mas eu acredito mais nessa versão do Flamengo do que na versão que prioriza
os pontas ali. Eu acho que estava um time lento e um time muito distante dentro de campo. É muita loucura, né? O futebol é uma loucura, né? Porque o melhor elenco da América do Sul tinha dificuldade de articulação, dificuldade de jogar. Sim. Porque também perdeu o seu melhor jogador, né? O Georgian de Arrascaeta, o debochado. Sem o debochado, o time não conseguia trabalhar, não conseguia encontrar os espaços necessários. O garoto foi bem hoje, hein, Pascoal? Não, eu gostei muito do Lohan, porque ele tem ímpeto. Ele vai para cima do adversário, ele quer jogar, ele quer a bola, ele quer a pressão, ele quer aparecer para o jogo. Achei interessante a presença dele. Mas você nota em todos os momentos, todas as chegadas, olha aí, ninguém pressiona a bola. Nenhum jogador do Corinthians faz pressão na bola. Estão distantes, né, Pascoal? Nenhum jogador do Corinthians pressiona a bola. Se você não pressionar o cara que tem a bola, o passe vai sair, o chute vai sair. Para pressão na bola, o Corinthians não teve. Assim, tira o bate do cara, não. Olha lá, nessa aí que o Pedro acaba se machucando, mas depois acaba sendo substituído. E depois, só para falar um outro capítulo, a entrada do Gabigol. É um outro capítulo que a gente pode abordar. Porque o Gabigol está muito... Está longe, assim, o Gabigol ainda não está... Ele está muito distante do Gabigol. Esse de hoje esse de hoje não é sombra do Gabigol que já jogou no Flamengo. Ele está muito distante. Quase não pegou na bola, ele tentou uma jogada individual, tropeçou, caiu sozinho. Está muito distante, está muito longe do ideal. Agora, para mim... O cara que dominou o jogo é Nico de la Cruz. Joga demais, né? Ele toma conta. Demais, né? Ele toma conta no meio campo, ele acelera o jogo quando tem que acelerar, ele tem noção exata do que tem que fazer dentro de campo. E nessa posição que ele jogava no River Plate, que é de segundo volante... E o 4-4-2 acaba ajudando, né? Porque ele não... Quando tem só 3 volantes, ficava, sei lá, o Alan, o Gerson e o De La Cruz. E aí o De La Cruz precisava ir e voltar, construir e ajudar. No jogo contra o Palestino, eu tava até lembrando com o Donan, tem um momento do jogo que ele vem buscar a bola atrás da linha do meio de campo, ele olha pra frente, ele não vê ninguém, ele toca pra alguém ali que tava na posição ali de primeiro volante, nem sei exatamente quem era, puxa uma tabela e ele aparece quase lá na área, tentando acelerar o time, mas é muito pra um cara só. Um time técnico assim tem que jogar próximo, né? Você tem que ser associativo, você tem que construir assim, você envolve e acelera o jogo, né? Você potencializa os caras, é o que fez hoje o Flamengo. Fiel, não deu pra nós, infelizmente. A gente sabia que seria um jogo difícil, apesar do Flamengo com desfalques importantes, Bruno Henrique, Arrascaeta, golaço do Pedro, tem que falar, Félix Torres foi na muita seca e infelizmente passou por Carlos Miguel. Falha do Carlos Miguel? Na minha opinião, não, a bola muito perto, infelizmente difícil, goleiro alto para cair e defender daquela maneira. Acontece, ele salvou, o Corinthians poderia ter tomado 3, pelo menos 3 no primeiro tempo. Mas é isso, é levantar a cabeça, o time que está em reconstrução, não podemos desanimar, olhar com bons olhos aí os próximos jogos para tentar dar uma resposta, se recuperar. Coronado voltando já é alguma coisa, mas você vê que ele tá sem ritmo, né? Numa ali que ele tava sozinho para fazer o gol de cabeça, infelizmente perdeu tempo de bola. É normal, muito tempo sem jogar, precisa ganhar ritmo, entrar nos jogos. E vamos ter esperança que o Corinthians dê resposta nos próximos jogos e encontre o melhor futebol. Se inscreva, deixe seu like, até o próximo vídeo, valeu!